Muitos de nós, por não compreender algumas coisas, ou da maneira que Deus age, ou da maneira que Deus fala, às vezes nós entramos em condenação. E por não compreender também a graça e o amor de Deus, acabamos vivendo de uma maneira assim, presa, às vezes escravizada às circunstâncias, ou por causa de alguma coisa que fez, e o inimigo sempre está ali lembrando, trazendo a lembrança, e ele não tem uma posição, não tem uma vitória em relação àquilo. Ou mesmo, às vezes, por não compreender o agir e o mover de Deus na vida dele. Às vezes Deus está resistindo, ou às vezes Deus está corrigindo, ou às vezes Deus está admoestando, mas a pessoa não o compreende, não entende. E ela entra num nível de depressão, ou de acusação. Então, muitas pessoas, elas estão debaixo de condenação. Muitos se consideram culpadas. Tem pessoas que se levantam de manhã e parece que já vem umas setas, acusando. E a pessoa às vezes sente até um peso ao levantar-se de manhã, por causa da acusação que ela se encontra, ou por causa de coisas no passado, ou porque ela não tomou uma posição em relação àquilo. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa. A Bíblia é um conjunto de livros. Ela não é um livro só, é um conjunto de livros. E ela é dividida em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Velha Aliança e Nova Aliança. Aleluia. O Velho Testamento, ele sempre vai falar da vinda do Messias. Desde lá do livro de Gênesis, praticamente desde a queda de Adão, que o Senhor promete o Messias, que ele viria para libertar as pessoas. Então, o Velho Testamento é uma proclamação disso, de que o Messias viria. Agora, no Novo Testamento, é uma proclamação de que o Messias já veio. Aleluia! Jesus, ele já veio. Quando nós vemos lá no livro de Lucas 4, 21, Jesus ainda está ali no início do seu ministério, e ele vai a uma sinagoga. E ao chegar na sinagoga, lhe é dado a ele o direito da leitura da passagem daqueles dias. Só fazendo aqui uma lembrança, para quem não conhece, nas sinagogas, todos os sábados, eles faziam a leitura do Velho Testamento. E cabia a alguém estar lendo. E naqueles dias, então, que Jesus vai à sinagoga, cabia à família de José para ler, fazer a leitura. E ele, como filho mais velho, então vai fazer a leitura. E ele faz aquela leitura de Isaías 53, onde estava vindo a vinda do Messias, e que ele iria libertar os cativos, libertar os oprimidos e trazer libertação. E quando ele acaba de ler essa passagem, ele diz assim, que hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Então, o Novo Testamento fala da vinda do Messias. Aleluia! Você faz parte da nova aliança. Fala para o teu irmão aí. Você é uma nova criatura. Você não faz mais parte da velha aliança. Você faz parte da nova. Tanto é que você não faz parte da velha, porque para você fazer parte da velha, os homens, principalmente, sabia que tinha que ser circuncidado? Você sabe o que é circuncidar. Se você não é circuncidado, você nem pode fazer parte dela. Então, você faz parte da nova. Amém? Onde a circuncisão não é uma circuncisão natural, mas é uma circuncisão
no seu coração. Amém? Aleluia. Então, eu e você, nós estamos debaixo dessa aliança, né? Debaixo da nova aliança. Né? E quando nós lemos a velha aliança, quando nós lemos o Velho Testamento, nós temos que ter em uma visão, uma clareza, um entendimento de relacionar aquilo com a nova. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Mas olha o que diz lá em Romanos 8:1. Agora, pois, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Onde você está? Está em Cristo Jesus? Aleluia. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta para você. Uma pergunta para mim. Por quantos pecados, ou por quantos dos seus pecados que Jesus morreu? Oh, aleluia. É isso mesmo, irmãos. Por todos os seus pecados. Mas por que então, se Jesus morreu por todos os nossos pecados, alguns ainda se encontram debaixo de condenação? Sabe, muitos às vezes não têm essa compreensão. E esses dias nós tivemos uma célula, né? E eu tive ali um relato triste por parte de um dos irmãos, onde ele ela falou o seguinte, uma irmã, melhor dizendo. E o pastor ministrou sobre ceia, né? Foi uma explanação muito tremenda, e na hora de compartilhar a ceia, as irmãs passaram distribuindo os elementos, e uma virou para a outra: você vai tomar a ceia? E ela estava com o cálice, e ela acabou estendendo o cálice para uma pessoa do lado. E não tomou a ceia. Mas por que isso? Porque está debaixo de condenação. Ela não tem a revelação da verdade da palavra. E ela entende então que Jesus morreu pelos pecados, mas por alguns pecados não. Ela não compreende totalmente a verdade que foi estabelecida. Como eu comparo isso? Eu costumo falar isso nas minhas reuniões. Nós somos limitados no tempo. Por quê? Porque você conhece o teu passado e você conhece o teu presente. Não é verdade? Então você sabe o que você fez no seu passado e você sabe o que você está fazendo no presente. Mas lá no futuro você não sabe. Mas Deus sabe. Deus conhece todo o teu futuro. Por isso que a Bíblia fala que Ele morreu por todos os seus pecados. Os do passado, o do presente e do futuro. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus morreu por todos os meus pecados. Já não há mais nenhuma condenação. Mas então, por que ainda alguns continuam debaixo de condenação? Então, existem algumas situações que a gente pode dar um luminar, assim, para que as pessoas entendam, né? E eu quero falar aqui de 4 pontos, né? 4 pontos. Aleluia, irmãos. Primeiro, está lá em Gênesis 3. Nós vamos ler aí o Gênesis de 3, de 6 a 10. Mas eu vou ler aqui gradativamente. Então, o que acontece para uma pessoa estar debaixo de condenação? Ela dá o quê? Ela dá muito foco ao pecado. O pecado tem uma força maior
do que a obra de Jesus na cruz. E olha o que diz a palavra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Né? Qual é o contexto ali daquele tempo? Né? Deus criou o homem, né? Colocou no jardim, estabeleceu alguns mandamentos, falou a respeito da árvore, do conhecimento do bem e do mal, para que dele não comesse, para que ele não morresse. Né? Mas Deus então percebeu que não era bom que o homem estivesse só, e criou para ele então uma auxiliadora. E vivia nele então, Adão e Eva, todos os dias, na virada do dia, o Senhor estava ali, tinha um relacionamento, tinha uma comunhão, né? Da maneira como Deus os criou, ali eles estavam, né? Deus não mudou em nada, e na viração do dia, então, eles tinham comunhão com o Senhor, tinham uma intimidade, tinham um relacionamento com Ele. Então, Eva estava desfrutando disso, da intimidade com o Senhor, do relacionamento com o seu esposo, com o seu marido, né? Cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para eles. Só que entrou alguém na jogada, que é o diabo. E ele veio então e iludiu a mulher, mostrando para ela que a árvore tinha algo mais, que eles não iriam morrer, mas que aquela árvore era boa para dar entendimento, para dar compreensão das coisas, e eles seriam iguais a Deus. E aí então vem a situação em que a mulher olhou para o fruto e achou ele desejável, né? Tomou do fruto e comeu. E o que aconteceu posteriormente? Vamos lá para o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, seu Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu gosto disso. Sabe, Deus sempre te dá uma segunda chance. Onde estás? Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Deus não conhece todas as coisas? Deus sabia onde o homem estava. Porque para ele não é nada obscuro. Se as suas palavras ainda não chegou à boca, Deus já sabe o que você vai falar, quanto mais onde Adão e Eva estavam. Deus sabia, mas ele pergunta: onde estás, Adão? Adão, onde estás? Lembra da passagem no Getsêmani, quando Jesus está sendo preso, e que Jesus vem ali com os guardas para prender a Jesus, e que ele vai lá, Jesus dar um beijo, e Jesus pergunta para ele: amigo, a que vieste? Deus dando uma segunda chance para Judas. Ele não compreendeu, não entendeu, tomou outro caminho. Isso é outra situação. Mas Deus é um Deus que sempre dá uma segunda chance. Aleluia. Amém. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, como eu falei, Deus sabia onde Adão estava. Sabia que ele estava nu. Por quê? Deus o fez, Deus o criou, Deus que o colocou no mundo. Deus sabia como eles estavam, né? Da maneira que eles viviam. E Deus nunca se importunou com isso, né? Mas o que aconteceu? Eles, ao comerem do fruto, ao tomarem do fruto, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram.
E coisas que eram naturais, que eram normais, eles começaram a ver como pecado. Por causa do quê? Por causa da desobediência. A desobediência trouxe ao coração deles condenação. Então, eles estavam debaixo de condenação. E olha que interessante. Eles foram e fizeram para si cintas de folhas de figueira. Né? Se as cintas de folha de figueira, a vestimenta que eles fizeram para si, resolvesse o problema, eles não precisariam estar escondidos entre as árvores. Eles podiam muito bem estar ali na presença do Senhor com as suas vestimentas. Mas as vestimentas não resolvem o problema. O aspecto de nós fazer essas vestimentas, de nos cobrirmos com alguma coisa natural, fala de quê? Da nossa justiça própria. De nós queremos solucionar a situação, de resolvermos a circunstância na força, no nosso entendimento. Na nossa compreensão, na nossa força. E isso não é possível. Nós não conseguimos fazer isso. Né? E quando se fala em nudez também, se fala de quê? De coração transparente. Aquilo, a vida que eles viviam na viração do dia, a comunhão que eles tinham na viração do dia, já não passou a ser algo natural, já não passou a ser algo transparente. Agora havia algo que eles fizeram e que trazia condenação, que trazia uma separação. A Bíblia diz assim, que ele não se lembra mais dos seus pecados. Nenhum. Mas nós, o que acontece quando fazemos alguma coisa errada? Aquilo fica te importunando, não é verdade? E o que é isso? É condenação. Muitas vezes nós ficamos ali lembrando nossos erros, nossas falhas. Por quê? Porque estamos debaixo de condenação. Adão e Eva, eles esqueceram de tudo, das coisas boas que eles estavam vivendo, desfrutando, e focaram onde? No erro. Focaram onde? No pecado. Né? Focaram naquilo que eles fizeram errado. Quando você foca os teus olhos para aquilo que você fez, você entra em condenação. Mas quando você olha para a graça, você olha pelo amor de Deus, sabendo que Ele já morreu por todos os seus pecados, você não entra. Irmãos, aqui eu não estou falando, ministrando, no sentido de te dar liberdade para pecar. Não faça isso. O pecado traz consequências. Nós conversávamos nessa mesma célula, né? E as irmãs até falaram, hoje a gente tem consequências do que fizemos errado. Tem consequências mesmo. O pecado, ele traz consequências. Ele dá uma ilustração interessante. Uma historinha que aconteceu lá no início da minha conversão, de um casal que nós alcançamos, e eles se engravidaram. Eram jovens, né? Se engravidaram, se relacionaram e se engravidaram. Mas eles queriam que aquilo fosse solucionado. Olha a inocência. E eles falaram assim, nós vamos para Jesus, nós vamos ser batizados e a gravidez vai ser interrompida. Isso não vai acontecer, irmãos. Tem consequência. Né? Engravidou, vai ter uma consequência, vai vir uma criança. Você vai ter que ter responsabilidades agora. Né? Então, não peque. Né? Fuja, faça como José, fuja. Né? Outra coisa, tentam resolver os seus próprios pecados. Adão e Eva fizeram então ali as suas roupas, se cobriram, né?
como eu falei, isso é um ato de justiça. É a tentativa de cuidar dos seus problemas, de cuidar da sua própria vida, de cuidar da situação. Isso não vai resolver, né? Como eu falei, se as cintas tivessem resolvido o problema, né, eles não teriam escondido, né? Não tem como nós, vamos dizer, melhor dizendo, é impossível a mim e a você cobrir os nossos pecados. É impossível. Se isso fosse possível, né, se o que Adão fez pudesse cobrir o seu erro, né, ou se aquilo que nós procuramos fazer para cobrir os nossos erros, resolvesse os problemas, Cristo não precisava ter vindo ao mundo, né? E a sua morte é em vão. Não teria nenhum sentido, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Se Cristo não morreu pelos nossos pecados, a nossa fé é vã, né? A morte dele é vã, não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados, para nos justificar diante de Deus e nos levar de novo a essa comunhão. Amém? Então é impossível o homem se livrar dos seus pecados. É impossível. Olha o que diz lá em 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De quantos pecados? De todos os pecados. Quem é que cobre os pecados? É o sangue de Jesus. Então não é a minha atitude, não é o meu bom comportamento, não é as minhas ações, não é o meu bom relacionamento, mas é o sangue de Jesus. E quem se diz que não tem pecado, está se fazendo mentiroso e chamando Deus de mentiroso. Todos pecam, irmãos. Não tem aquele que não peca, todos pecam. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O irmão Ricardo falou aqui algo interessante, que nós precisamos aumentar essa compreensão do amor de Deus. E todos nós realmente precisamos aumentar essa compreensão do amor de Deus. Porque andar na luz é conhecer a Deus, é experimentar dele, é conhecer da sua graça, é conhecer do seu amor, é conhecer da sua infinidade. Olha aquele aspecto da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se deu ali, tomou a parte da herança, gastou tudo, e depois ele volta ao pai, e ele não volta porque ele quer ter novamente uma intimidade com o pai, ele quer ser um empregado do pai. O pai, ao vê-lo de longe, o que o pai faz? O pai corre em sua direção. E olha que interessante, a Bíblia diz que o pai pega a capa, né? A capa fala de proteção. E o pai, então, o cobriu, o protegeu, para que ele não fosse morto. E mais, o pai vem e fala assim, põe sandálias novas nos seus pés, põe roupa limpa nele, e coloca o anel. Nós sabemos que, nos tempos passados, o anel simbolizava, eu sou de tal família, né? E aqui fala sobre esse aspecto, né? Que nós andarmos na luz, conhecendo a graça, o amor de Deus, a nossa intimidade com Ele, o nosso amor para com Ele aumenta, né? E nós não andamos mais então em temor, mas andamos sabendo que há um Deus que me ama, há um Deus que é Pai e que cuida de mim. Amém? Sabe, muitas vezes coisas acontecem conosco e nós não entendemos.
E é Deus trabalhando em nossas vidas. Se a gente pegar alguns personagens da palavra, a gente vai ver que Deus estava tratando com eles. Aqui só vou pegar um exemplo de Davi. Quando Davi quis trazer a arca, que estava lá no meio dos filisteus, para dentro de Jerusalém, né? O que ele fez? Eu vou fazer como os filisteus. Vou pegar a arca e colocar em cima de um animal, de uma carroça. Desculpa, em cima de uma carroça. Por que dava certo os filisteus carregarem a arca em cima de uma carroça e com Davi não dava? Por quê? Deus não tem nenhum compromisso com os filisteus. Não faziam parte da linhagem de Abraão. Mas Davi fazia. E tinha um modo, tinha um método, tinha uma maneira de a arca ser carregada. E Deus então faz ali provoca, traz a morte de uma pessoa, até que Davi cai em si e compreende qual é a maneira de trazer a arca. Então, às vezes, acontecem coisas desagradáveis conosco e a gente não entende. E a gente, por não discernir, por não compreender, a gente acha que Deus está fazendo coisas conosco que nós não merecemos. Mas não é verdade. Se Deus está tratando com você, aleluia, se alegre com isso. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Que nós devemos nos alegrar na tribulação e perseverar na oração. Então, tem tribulação ou tem provações, se alegra. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. Ele quer te conduzir a um outro nível, a uma nova intimidade, a um novo relacionamento. Amém? Então, o homem não tem como cobrir os seus pecados, mas o sangue de Jesus, sim. Não é um sangue qualquer, não é sangue de bode, não é sangue de animais, mas é o precioso sangue de Jesus. É aquele que se deixou ser moído, que se levou ali para a cruz, se entregou, deixou derramar o seu corpo. Ele entregou o seu corpo à morte. Ninguém poderia matá-lo, mas ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para o perdão e a purificação dos nossos pecados. Então, muitas pessoas estão tentando vencer nas suas próprias forças. Você não vai conseguir. Você tem que entender que é a graça. É a graça. E somente através da graça é que você vai vencer as circunstâncias, que você vai vencer o pecado. É você entender, é como o irmão Ricardo falou, é agradecer, porque Ele morreu por todos os seus pecados. Você tem que ter essa consciência dentro de você. Cristo já morreu por todos os meus pecados. Amém? Glória a Deus. Então, para de fugir, para de se esconder. Sabe, muitos fogem da igreja, muitos fogem do relacionamento com os irmãos, fogem da célula, não querem comunhão. Sabe, isso é uma característica de alguém que está debaixo de condenação. E você não tem que ter esse medo. Você tem que entender que Cristo já morreu por todos os seus pecados. Não há mais nada que te separa do amor dele. Se você tentar fazer isso, resolver as coisas debaixo da tua força e ficando debaixo de condenação, o que vai ser? A sua vida vai ser uma vida de cansaço. Você não vai conseguir vencer o pecado, mas Jesus venceu o pecado por você. Amém? Aleluia. Outros, então, se escondem e se afastam. Veja,
Se as roupas de figueira... Irmão, já pegou folha de figueira na mão? Você já pegou uma folha de figueira? Ela é agradável? Ela é o quê? Espinhenta, não é, irmão? Ainda mais aquelas figueiras bravas, ainda mais ainda, né? Mas a figueira, a folha da figueira é uma folha que incomoda. E eles então fizeram o quê? Cintas com essas roupas, com essas folhas. Mas se a cinta que eles fizeram tivesse resolvido o problema, por que eles foram se esconder? Eles estavam nus, Deus sabia que eles estavam nus, né? Mas nada disso incomodava Deus, nada. E por que agora então Deus iria falar alguma coisa? Porque essa foi a alegação deles. Estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus não teria nenhum problema com a nudez deles. Mas Deus pergunta para ele: onde estás? Por acaso comeste da árvore que falei para não comer? Olha ainda que Deus ainda dá um toque. O que você fez? Você fez isso? Vamos resolver, vamos conversar. Né? Mas o homem não entrou por esse caminho. Pelo contrário. Né? Ficou acusando. A mulher que me deu. Então, as roupas não resolveram o problema. E o que eles fizeram? Então, eles se esconderam. A condenação os levaram a eles ficarem escondidos, distante de Deus. O se distanciar de Deus é um problema. Por quê? Porque isso vai só levantando um muro maior. Se você não resolve a situação com o Senhor, aquilo vai ficar se levantando cada dia mais. E parece que é um muro que você vai construindo, vai levantando. E acaba sendo um problema sério para você depois. Então, a melhor coisa é ir e se abrir, falar. Se tiver que se abrir com alguém, se abra, fala, confessa. Né? Por quê? Quando nós confessamos o pecado, o diabo não tem mais como te acusar. Não tem. Ele só te acusa quando você está com ele oculto. Mas quando você tem ele onde outros sabem, ele não tem mais como te acusar. Amém? Então, o se esconder, de fugir, é uma característica de alguém que está debaixo de condenação. A vergonha, o medo, né? E entre outros sentimentos, são ferramentas que o inferno vai usar para trazer condenação sobre você. Então, não fique debaixo disso. Amém. Aleluia. Então, todas as vezes que nos escondemos, ou da igreja, ou do corpo, ou dos irmãos, né, nós estamos debaixo de condenação. Né? O que eu te aconselho? Vem para o corpo. Vem para o relacionamento. Confesse. Né? Você não precisa confessar para todos, mas procura alguém que é mais experimentado que você, que é mais, está num nível de vida melhor que você, né? Um líder, alguém que tenha zelo, que ora por você, e confesse. Ninguém está aqui para querer saber nada de ninguém, muito pelo contrário, não queremos saber nada de ninguém, nós só queremos saber uma coisa: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Ainda falando sobre condenação. Sabe, às vezes nós estamos, até fazendo as coisas para Deus. Mas, às vezes algum levante, alguma voz vem e acaba nos impedindo de estar continuando. Ou às vezes caminhamos para um outro lado. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal,
que ele provou ali para os israelitas quem era Deus, né? O que aconteceu? Acabe com a sua esposa Jezabel se levantaram e o perseguiram e queriam matá-lo. E o que aconteceu? Elias se desanimou, falou: não quero mais saber, né? Todos me abandonaram, não existe mais ninguém, e fugiu, foi lá para a caverna. E o que aconteceu? Deus foi atrás dele. E Deus, quando o encontrou, não ficou falando daquilo que o fez fugir, não falou da sua covardia, não trouxe nenhuma condenação sobre ele. Muito pelo contrário, Deus falou: levanta e vamos em frente. Tem coisas para acontecer, tem coisas para realizar ainda na sua vida. E foi assim que fez, né? Às vezes nos sentimos desqualificados, né? Ou às vezes andamos escondendo alguma coisa. Isso é condenação. E nós temos que fugir disso. Amém? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que lá na Nova Aliança fala a respeito disso. Está lá em 2 Coríntios 3, 7 a 9. Diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras de pedras. O que é o ministério da morte gravado em letras em pedras? Quem escreveu os mandamentos em pedra? Né? Deus escreveu para Moisés, né? Gravou lá os 10 mandamentos em pedra. Se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Olha o que aconteceu. Aquele ministério que é chamado de ministério da morte, ele se manifestou de tal maneira que os filhos de Israel não conseguiam olhar para o rosto de Moisés mediante o brilho que havia nele. E aí a palavra diz assim: não podendo fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que é esse ministério da justiça, irmãos? O que é esse ministério da justiça? Quem que é justo? Quem é o justo que morreu na cruz? Jesus. Ele é a justiça de Deus. E ao você crer nisso, a Bíblia diz que a justiça dele é colocada sobre você. E a sua iniquidade é colocada sobre ele. E foi isso que ele fez lá na cruz. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele levou sobre si. Aleluia. Glória a Deus. Veja, quem vive debaixo do ministério de condenação, olha que interessante isso. O que é o ministério da condenação? O diabo pega palavras separadas, versos separados, e acusa. Como a gente citou no começo, o pastor falou muito sobre, na semana passada, de falar que as pessoas pegam versos e usam ali como algo, como mandamento. Como aquele: examine-se o homem a si mesmo. Se você pegar o verso isoladamente, o que você vai fazer? Você vai se olhar para você. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar sempre porque está escrito no contexto. Não é isoladamente. Nós temos que olhar no contexto do porquê foi escrito. Imagine você fazendo dessa forma, pegando versos separadamente para a sua vida. E você abre a Bíblia e você fala: eu vou ler a Bíblia. E pega a Bíblia e abre.
Aí você entra lá em Mateus 27:5. O que diz lá em Mateus 27:5? Né? Foi Judas e se enforcou. Aí você fala, não, meu Deus, não é isso que Deus quer para mim, não. Aí você fala, não, vou procurar outra palavra. Aí você pega a outra palavra e abre lá. Aí você abre lá em Lucas 10:37. Vá tu e faça o mesmo. Você não pode pegar a palavra isoladamente. Você sempre tem que pegar a palavra no contexto. Ver o que ela está falando no contexto. Amém? Glória a Deus. Então, quem vive debaixo do ministério da condenação, o que o diabo faz? Ele pega justamente palavras isoladas, versos da palavra, versos da Bíblia, para trazer condenação sobre você. Mas você nunca deve pegar dessa forma. Você sempre tem que olhar no contexto. Saber que você é filho amado. Que Deus morreu por você. Isso é muito importante. Você ter essa compreensão. Como o Ricardo falou, João 3,16. Porque Deus me amou de tal maneira. De tal maneira. De tal maneira. De que maneira é essa? Que maneira é essa que ele me amou? Que ele pegou o seu filho, aquilo que ele tinha mais de precioso. Irmãos, olha a troca. Deus pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de mais santo, de mais puro, aquilo que ele tinha intimidade, aquilo que ele usou, que por meio dele veio a existir todas as coisas. Te pegou isso e entregou a morte para que você tivesse a vida. Oh, Jesus. Então, você tem que fugir do ministério da condenação e adentrar no ministério da justiça, que é Cristo, que morreu por você. Amém? Quem anda debaixo do ministério da condenação, não flui nos dons espirituais, pois não se sente justificado dos seus pecados e delitos. Né? Quem anda debaixo da condenação não consegue desfrutar de uma intimidade, do fluir em línguas, do fluir no espírito. Sempre há um bloqueio. A condenação te impede de desfrutar de tudo que Deus fez para você. A condenação travou Adão, travou Eva. Eles não puderam mais desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. Quem está debaixo da condenação, olha que forte isso, não acredita que o sangue de Jesus é suficiente para acabar com todo o pecado da sua vida. Que não sejamos assim, mas que nós sejamos confiantes. Toda transgressão, Jesus pagou o preço. Não estou te incentivando a pecar, não. Mas tenha isso no teu coração. Jesus já pagou o preço por toda transgressão. Não há mais condenação sobre sua vida. Outras coisas. Outras pessoas dão ouvido ao quê? Aos acusadores. A pergunta de Deus para Adão não foi porque eles estavam nus, mas quem o fez saber que eles estavam nus? Né? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então, todas as vezes que nós erramos, é como eu falei lá atrás, há uma voz do inferno para vir te acusar. Todas as vezes que você erra. Às vezes pode ser até por expressões
assim, bobas, às vezes uma alteração de voz, pronto, o diabo vem para te acusar. Sabe? E isso tem um ponto desagradável, porque às vezes são pessoas próximas, são pessoas queridas que vêm para nos acusar, que vêm para martelar aquilo que você fez. Você fez isso, você fez aquilo. Irmão, qual é a minha atitude? Qual é a minha atitude diante disso? É de perdoar. Porque se eu ficar lembrando a pessoa daquilo que ela fez, ela nunca vai se sentir perdoada. Ela nunca vai conseguir dar um passo para sair daquilo. Por quê? Porque a acusação sempre vai estar sobre ela. Porque você não perdoou. E o que temos que fazer? É liberar o perdão. Liberar o perdão dói, irmãos. Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Eu tive uma situação na minha vida que eu trabalhava, foi um dos últimos empregos meu. Eu trabalhava numa empresa multinacional e meu superior chegou para mim e falou, olha, fulano, ele é da matriz, que a matriz era aqui na Alemanha, falou assim, ele está conhecendo todo o trabalho de todo mundo e está fazendo um roteiro para que todas as empresas do grupo tenham o mesmo procedimento. Então, ele quer saber como que você faz o seu trabalho. Falei, sem problema. E eu comecei, então, ali, a ensinar a pessoa, passo a passo, daquilo que eu fazia, mostrando para ele tudo que eu fazia. E fiz um mês, a pessoa não compreendeu. Fiz no segundo mês, a pessoa não compreendeu. Fiz o terceiro mês, a pessoa não percebeu, não conheceu, não dominava. Realmente era um trabalho bem complexo. E fui ensinando. Quando chegou num determinado mês lá, a pessoa chegou para mim e falou assim, esse é o último mês, a pessoa me intimou, que se eu não conseguir absorver, eu estou fora. Aquilo falou, mas como assim está fora? Que estranho. E aí começou a vir algumas lembranças que eu conversava com uma pessoa lá que, de uma certa forma, ele era o meu mentor na questão do trabalho, e ele falava assim para mim, não anda muito comigo, porque quem anda muito comigo vai ser mandado embora. Eu não me importava com aquilo, porque eu necessitava estar com ele, para aprender, para compreender o trabalho, para executar o trabalho, porque era uma coisa bem complexa. E eu necessitava, então eu não me importava o que ele estava falando, eu achava até que ele estava brincando. Mas aí começou a cair a ficha. Falei, tem coisa aí. Bom, em outras palavras, resumindo, aquela pessoa estava ali aprendendo o trabalho por meio de mim. E aquilo me amargurou muito. E eu fiquei assim, irado. Bom, consequência, eu fui mandado embora. Tinha lá quase 20 anos de trabalho. Fui mandado embora. Quase 50, acho que eu tinha 50 anos na época. Quantos anos você tem, pastor? Foi ontem. E, para mim foi difícil, porque no mercado brasileiro, quem tem 50 anos não acha mais trabalho. Eu acho que mesmo aqui em Portugal, é difícil conseguir um trabalho. E para mim foi bem difícil mesmo. Eu fiquei mais de um ano desempregado. Mas Deus depois abriu uma outra porta. Né? Foi de fato um milagre. Né? Foi um milagre mesmo. Fui cair até na mão de encarregados que eram cristãos. Foi muito bom. Mas o perdão é difícil. Eu fiquei muito amargurado com aquilo. E eu me lembro que eu lembrava da situação e eu falava, está perdoado, mas aquilo ficava me remoendo. E eu falava, está perdoado, mas ficava me remoendo.
E um dia teve uma reunião, essa outra empresa que eu trabalhei, eles faziam uma comemoração todo ano, e eles chamavam os ex-funcionários para vir. E eles, então veio o convite para mim, para ir lá nessa festa. Aí uma amiga, que na ocasião, um pouco antes de mim, eu tinha muita afinidade com ela também, ela falou, eu só vou na festa se você for. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou na festa. Aí aquela pessoa também, que era o meu mentor, falou, se você for lá, eu também vou. Eu falei, então tá bom. Aí fomos. E eu fui só com um propósito, naquele dia. Eu falei, eu vou procurar. Eram 3 pessoas envolvidas. Eu vou procurar fulano e beltrano e vou falar com eles. Vou falar para eles que eu os perdoo. E quero pedir perdão por atitudes minhas que eu tive na ocasião. E fui somente com esse objetivo na festa. E lá eu ficava procurando uma oportunidade de estar a sós com eles para falar isso. Né? E eu não achava, porque eles sempre estavam ali sendo requisitados. Falei, é assim mesmo, do jeito que está. Fui lá, às vezes até na frente de pessoas, eu falei, olha, eu quero pedir perdão por isso. Não queria dizer que eu os perdoava, não. Eu quis pedir perdão pela minha atitude. Sabe, isso me trouxe paz, me trouxe descanso. Por que eu estou falando isso? Sabe, às vezes você está com problemas na sua vida, na sua caminhada. Né? Você tem coisas lá atrás que marcou você, que destruiu você, que falou, não, essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Mas aconteceu. Se você não perdoar, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai definhar. Você vai carregar um peso para o resto da sua vida. É como se você pegasse essa pessoa, colocasse nas suas costas e tivesse que andar com ela todos os dias. Libera o perdão. Você fala, eu não consigo. Comece a decidir, tomar posição. Senhor, eu libero o perdão. Eu declaro que fulano está perdoado por isso. Sua vida vai fluir. Amém? Então, a voz do inferno vai te acusar sempre, para te condenar. Meu Deus, eu achava que eu não ia conseguir, ia gastar 20 minutos para ministrar, e estou aqui ainda, e está acabando o tempo. Mas olha o que diz lá em Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou na cruz, não fazendo caso da desonra. Aqui a palavra fala ignominia. Eu fui procurar o significado de ignominia. Fala grande desonra. Jesus sofreu uma grande desonra para ter você. Oh. E ele está onde agora? Assentado à destra de Deus. E você está assentado com ele. Aleluia. O que você precisa fazer? Você precisa manter os seus olhos somente no autor e consumador. Não é focar no pecado, não é focar na transgressão, não é focar no passado, é focar no autor e consumador da sua fé. Aí você vai fluir no Espírito. Aí você vai ter uma vida no Espírito. Você vai ter a tua vida cheia da presença, porque você vai olhar e saber, Jesus pagou o preço. Eu agora sou livre, porque Ele pagou o preço. Aleluia. A maior característica de quem não está sob condenação é a alegria. Você é uma pessoa alegre? Aleluia. Então não se deixe mais ser abatido por condenação. Tenha sempre os teus olhos
no que Cristo fez por você. Ele realizou, amém? A obra da libertação. Aí uma pergunta para mim e para você. Debaixo de qual ministério você quer viver? Da condenação, ou seja, da lei? Ou do Espírito, que é a justificação? Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Aleluia. Queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei se você está debaixo de condenação. Mas se você está, toma essa posição nessa noite, de não querer mais ficar debaixo desse espírito de condenação, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, aquele que deu a sua vida por você, para te perdoar, para te libertar, para fazer de você uma nova pessoa. Ele te amou de tal maneira, que deu Jesus para morrer por você. O santo, em troca, se podemos falar assim de uma maneira grotesca, profana. Nós éramos profanos, porque nós desprezávamos, mas Ele nos alcançou. Amém? Eu queria te convidar a orar. Se você tem algo para colocar diante de Deus, esse é o momento. Se você quer tomar uma posição, hoje, esse é o momento de você ter essa escolha, de viver debaixo dessa justificação que há no sangue de Jesus.